O culto de missões hoje, ele está sobre a organização da EBC. O que é EBC, gente? Quem vem, diga amém. Quem não vem, fala perdão, Senhor. Né? Nós estamos sendo capacitados para o ministério. Eu sou fruto da escola bíblica dominical. Meus pais já eram cristãos quando eu nasci? Sim, meu pai já era seminarista. Ontem eu fiquei com vergonha, irmãos. Porque o pastor Adriano estava falando lá no Paulo VI, era aniversário do Paulo VI, nós fomos lá cantar, fazer o louvor, e aí o pastor falou, porque a nossa igreja está completando 31 anos, eu já tenho 30 anos nessa igreja, mas me gelou assim, até a alma, porque eu pensei assim, eu tenho 42 anos e eu já estou na minha 40. Aí me deu um negócio assim, que na hora que ele falou, eu falei assim, você está velho, hein? 30 anos de igreja, né? Aí depois eu pensei, meu Deus, eu tenho 40 de igreja. Então, assim, meus pais já estavam na igreja, minha mãe foi minha professora de escola dominical. Eu sou fruto da EBC porque eu aprendi a me capacitar na EBC. A palavra do Senhor fala assim, conhecereis a verdade, te libertará. Por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade do Senhor Jesus, a verdade da palavra, nós não conhecemos só de ouvir falar, nós somos libertos de fortalezas do inimigo, de mentiras que são trazidas à nossa mente, de coisas que o mundo traz e nós aceitamos como verdades. Por exemplo, tem muitos ditados, muitas coisas que nós falamos e achamos que está na Bíblia, e não está. 1000 passarão, mas 2000 não passarão. Quem já ouviu isso? Quando estava chegando o ano 2000, ficou todo mundo desesperado, achando que o mundo ia acabar, porque estava na Bíblia que 1000 passarão e 2000 não passarão. Tá, gente, na Bíblia? E a gente, ao longo do tempo, foi perdendo o interesse por se capacitar. Não vamos usar a pandemia mais como desculpa. Deus, Jesus, o tempo todo, ele ensinava, tanto que na Bíblia ele era sempre chamado de mestre. Eles falavam rabi. Por quê? Porque ele ensinava. E Jesus não ensinava só indo na igreja ou na sinagoga. Ele não ia só lá e lia a passagem e falava, é isso que Deus está falando com vocês. Não, ele ensinava com o modo de vida dele. E ele tinha o domínio das Escrituras. E vocês acham que Jesus já nasceu sabendo? Não. Ele foi ensinado por mestres. Ele foi ensinado na sinagoga. A criança judaica, desde os 5 anos de idade, ela já é levada na sinagoga para aprender a Torá. Ela já aprendia as Escrituras Sagradas e os mandamentos. Só que nós, cristãos, achamos mais fácil vir à igreja, aceitar Jesus, e o pastor que estude a Bíblia e passe ela direita aqui na frente. Nós somos uma geração acostumada a ouvir falar. Nós somos uma geração preguiçosa para a leitura da Bíblia. E o plano da EBC para esse ano foi, principalmente na sala da Jucinete, que todas as crianças conseguissem ler e estudar a Bíblia toda em 3 anos. Vocês já estão em qual passagem, Nete? Números. Já leram Gênesis e Êxodo todo? E já estão em Números. Em 3 anos... As crianças que estão na sala da Jucinete, que é da faixa de 9 a 12 anos, eles já vão ter lido a Bíblia toda. E quando eles completarem essa idade, eles vão para a sala do Breno. E lá eles vão começar a aprender o que é ser cristão. Por que eu sou chamado de batista? E depois eles vão estudar sobre assuntos contemporâneos. Eu estou fazendo aqui propaganda da EBC. Nós temos cursos como o Renato e o pessoal do Louvor está estudando como adorar ao Rei. Hoje, para eles, foi uma aula prática. Eles estavam aqui no Louvor praticando aquilo que eles têm estudado dentro da sala de aula.
Semestre que vem nós vamos ter 2 cursos de capacitação diferentes sobre libertação e batalha espiritual, e um sobre o diaconato, que vai chamar servos, para aqueles que querem aprender e se capacitar a trabalhar em qualquer área da igreja. Você precisa aprender a ser servo. E nós estamos buscando ainda um outro curso para as jovens solteiras, que vai ser das virtuosas. E nós vamos dar também. Irmãos, só está faltando vocês. Hoje, irmã Rose foi embora, não tinha aluno, tinha uma só. E é triste ver o professor se preparar e a igreja não ter interesse. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre alimento. A gente não perguntou aqui? Quem já passou fome? Aí o Azaf, eu já. Gente, só quem tem a barriga roncando é que sabe o tamanho da fome, não é? E o menino foi honesto. E nós vamos falar sobre alimento. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Todos nós já ouvimos falar sobre essa passagem. Jesus estava com fome, Jesus viu uma figueira, foi até ela para ver se tinha algum alimento. Chegou lá, não tinha alimento, e ele amaldiçoou essa figueira. Me causou certa curiosidade. Por que ele amaldiçoou a figueira, se o próprio texto fala que não era a época de dar fruto? Vamos ler? No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Então ele viu à distância uma figueira que tinha folhas, diga folhas. E foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de dar figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Queridos, lá em Mateus, que é a mesma passagem, Mateus 21, essa mesma passagem fala assim: imediatamente a árvore secou. Eu fiquei pensando a respeito disso e falei assim: por que Jesus amaldiçoou a figueira se a própria palavra fala que não era a época dela dar frutos? A passagem segue e continua falando que ele foi para o templo. Quando ele chegou no templo, ele viu que lá tinha mercadores. Os mercadores estavam comercializando animais no pátio do templo. Então imagine, você chegar aqui na igreja e ser o nosso hábito, cada um de nós, comprar vamos pôr um pombo, tá? Porque eu não gosto de pombo. Vocês gostam de pombo? Não? Então tá, eu vou pôr o pombo, que aí ninguém fica com dó. Né? Compra um pombo aqui na porta da igreja para entrar aqui dentro e sacrificar o pombo. Quem já comeu pombo frito? Ô Wilson, você levanta a mão que sua mãe fazia para nós. Então, tá? Eu lembro que ela fazia. Ela fez aqui na escolinha ainda um dia. Então vamos lá, vigilância sanitária naquela época, né? Nada, né? Então, os mercadores, só que naquela época a pessoa levava algo para dar em sacrifício no templo. O que você leva para dar de oferta no templo, irmãos? Tá, mas diga assim, o melhor. O melhor. Até em questão do dinheiro, eu estou devolvendo ao Senhor meu dízimo, uma parte daquilo que Ele tem multiplicado na minha vida. Então, as pessoas levavam a oferta, aí elas levavam a pior oferta? A melhor. Só que os mercadores estavam dentro do pátio, vendendo animais para quem queria oferta de última hora. Ai, eu esqueci.
Ai, não deu tempo de eu separar um cabrito. Eu não vou levar, porque esse aqui eu prefiro dar uma festa com ele. E as pessoas estavam indo lá e comercializando. A oferta do templo virou comércio na casa de Deus. Pensa comigo, Jesus estava com fome. Gente, o que a fome não faz com o homem? Sim ou não? Sim. O meu esposo, por exemplo, quando ele está com fome, ele fica irado. Não conversa com ele, não. Ele fica com um beiço desse tamanho, você vai falar com ele, estou com fome. Não tem ninguém assim, né? Eu vi um monte de gente abaixando a cabeça e dando umas risadinhas assim, mas ninguém é assim, né? O que a fome não faz? Jesus procurou fruto, não tinha. A Bíblia falou que ele estava com fome. Ficou nervoso com a árvore, amaldiçoou a árvore. Chega no templo, o pessoal vendendo as indulgências dentro do templo. E ele ficou nervoso, o que Jesus fez? Passou a mão no chicote e começou a estralar o chicote para tudo que é lado. Derrubou aquelas bancas, mandou o povo embora e falou, a minha casa tem que ser chamada, é casa de oração. Olha no que vocês estão transformando a casa do meu pai. O que deixava Jesus irado? Não era falta de conhecimento, mas era ter o conhecimento e utilizar ele da forma errada. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Eu podia resumir a mensagem de hoje, como eu já ouvi ela assim de outras formas, não que esteja errado. Irmãos, a figueira não deu fruto, se você não der fruto, você vai queimar e vai virar lenha. Amém? Amém? Amém. Vamos para casa. Eu poderia simplesmente terminar dessa forma. Jesus quer dizer aqui que a figueira era para dar fruto. Como ela não deu fruto, ele amaldiçoou e ela secou na hora. Então, se você também não der fruto na obra do Senhor, você vai ser cortado e vai virar lenha. Pronto, veio o juízo. Pronto. Mas não quero ir além disso. Porque Jesus procurou fruto numa árvore se não era o tempo de dar fruto? Não ia estar escrito isso aqui à toa. Qual que é a primeira coisa que Jesus viu na árvore? Folhas. Se eu vou procurar frutos em uma árvore, eu vou na mais seca? Não. Eu vou procurar a mais vistosa, a mais bonita. Pensa aí numa árvore que dá fruto o ano todo. Manga. Manga é mais no final do ano, não é? Abacate, acerola. Eu morei numa casa que tinha um pé de acerola, eu amava aquele pé de acerola. Eu jogava muita água nele. Quanto mais água ele recebia, mais frutos ele dava. Então a gente sabe que para uma árvore produzir bons frutos, antes ela precisa ser cuidada e ela precisa de alimento. Assim a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Se a gente quer frutificar, nós precisamos receber um bom alimento. Se Jesus viu aquela árvore vistosa, na hora ele pensou, vou lá procurar algum fruto. E às vezes nós cristãos somos como aquela figueira, revestidos por fora, aquela capa de crente, faz louvor, dança, prega, ora, intercede, põe a mão na cabeça dos outros e ora. Você tem uma aparência de crente, você fala como crente. Uma vez eu vi uma mulher conversando com outra no ponto do ônibus, e a fala dela parecia de uma pessoa crente. Aí não tem jeito, né? Quando a pessoa começa a falar uns misericórdia, né? Senhor Deus, seu ouvido já fica afinado em sintonia, você fala assim, tem crente aí, igreja, tem crente aí. Só que no meio da conversa, ela soltou um palavrão daqueles assim, ó, eu falei, pelo amor de Deus, está desviada. Não é? Mas a aparência era de crente, a mulher estava de saia, sabe, toda recatada. Então, tipo assim, ela tinha aparência de crente, ela falava como crente, mas devia ser só crente mesmo, crer em Jesus. Não era cristã. Porque se ela fosse, os ensinamentos do mestre estariam na vida dela, nas palavras dela, em tudo que ela fizesse. Por isso Jesus era chamado de mestre.
Porque ele não só conhecia, ele vivia. E ele mostrava para as pessoas. Jesus tinha muito mais paciência de conversar com pessoas que tinham pouco conhecimento. Jesus tinha muito mais paciência de conversar com pecadores. Porque eles desconheciam a verdadeira palavra. Do que com fariseus, escribas, do que com os saduceus. Ele não tinha paciência com essas pessoas porque eles conheciam a palavra, mas ofereciam às pessoas um alimento que não era da vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Vocês lembram que Jesus falou assim? Lá em João 4,34, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. O nosso alimento tem que ser fazer a vontade daquele que nós professamos, fazer a sua obra. Pode falar isso para quem está perto de você? Diga assim, o seu alimento e o meu alimento precisa ser fazer a vontade daquele que nos enviou para terminar a sua obra. Falando sobre alimento, lá em Mateus 15, de novo os fariseus estavam atrás de Jesus. E aí, Jesus, você acha certo comer sem lavar as mãos? Porque a nossa tradição fala que primeiro você tem que lavar as mãos para depois comer, senão o alimento se torna impuro. Gente, isso é questão de higiene, é ou não é? Só que para eles era uma lei, era uma tradição, porque foi instituída lá no deserto, quando o povo era farofeiro, comia comida junto com areia. Então, era tradição deles lavar as mãos num ato de se purificar para comer. E eles atrás de Jesus. E aí, Jesus? E aí? Você acha certo comer sem lavar as mãos primeiro? Jesus estava sem paciência já com aquele povo. E ele pegou e falou assim, sabe o que contamina o homem? É aquilo que sai do seu coração. Não é o que entra pela sua boca. É o que sai dela que contamina o homem. Porque do coração procedem as fontes da vida. Outro versículo fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus não tinha paciência com quem lia a palavra, mas oferecia alimento errado. Jesus não tinha paciência com quem tinha acesso à palavra, mas preferia manipular ela para o seu próprio prazer. Sabe o que ele falou com aqueles homens? Ele falou assim com eles assim. Ele citou, uma parte das escrituras, só um minutinho que eu estou abrindo ela aqui. Ele citou uma parte das escrituras que fala assim, olha, hipócritas. Ele falou lá em Mateus 15, versículo 7. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Seus hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É o que sai da boca de vocês, o que vem do coração de vocês, que tem contaminado o povo, hipócritas. Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, chamou eles de sepulcro caiado. Vocês sabem o que é sepulcro caiado, não sabem? Quem já foi no cemitério do Bonfim? Tem umas lápides enormes. Antigamente a família, quanto mais dinheiro tinha, maior era a lápide. Tem umas que parecem casinha, gente.
Parece mesmo um cômodo, cheio de gavetas. Aquilo ali é um sepulcro. O sepulcro caiado por fora, ele é bonito. Às vezes eles faziam de mármore, era uma coisa linda. Mármore Carrara, que era muito cara na época. Não sei se hoje é, Juca. Ainda é cara, fazia com os melhores materiais. E por dentro tem o que, irmãos? Podridão. Carne putrefata. Vermes. E Jesus chamou aqueles fariseus de sepulcro caiado. Se fosse aqui em Minas, ia falar assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não era? Era assim que ele tratava essas pessoas. Jesus sempre usava as questões de alimento, ilustrações sobre o alimento, para mostrar para as pessoas, o problema não é a falta do alimento, o problema é a nossa falta de fome e de sede. O problema é a forma como nós usamos o alimento que nos é oferecido. Como o evangelho tem sido manipulado desde os tempos de Jesus e muito mais nos dias de hoje. A palavra fala, Rose leu aqui no início, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Só que muitas pessoas prosseguem nesse conhecimento para utilizar e manipular a palavra dele. E Jesus demonstrou que isso não era a vontade dele, que a vontade dele é que as pessoas fossem puras. Jesus ficou tão nervoso com aqueles fariseus, que ele se retirou do lugar onde ele estava e foi para uma cidade, onde, na região de Tiro, foi para uma cidade de lá. A região de Tiro foi onde nasceu quem? Alguém sabe? Uma rainha que quase levou Israel à derrocata. Jezabel. Jesus foi lá para o covil dos leões. Saiu de onde ele estava e foi para Samaria. Samaria fica na região de Tiro. E os samaritanos não são bem vistos pelos judeus. Eles eram rejeitados. Para vocês terem uma ideia, eles eram chamados de cachorros. Como que Jezabel morreu? Comida por cães. Ela caiu de uma janela e foi comida por cães. E os judeus detestavam tanto aquele povo que chamava eles de cachorro. Sabe quando você fica com raiva de uma pessoa e fala, seu cachorro? E os judeus chamavam, falavam esses cachorrinhos. Quando Jesus foi para aquela região e passou um tempo lá, enquanto ele andava, pregava, operava milagres, passou por ele uma mulher e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os discípulos disseram? Manda ela embora. Manda essa mulher embora, essa mulher está incomodando. Eu acho que eles pensaram assim, vai pegar mal. Vai que ele dá atenção para ela. Né? E os judeus não se dão com os samaritanos. E ela continuou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, quando Jesus deu atenção, ele desprezou ela várias vezes. Quando ele deu atenção para ela, né, primeiro ele ficou em silêncio, primeiro ele desprezou ela. E por fim, quando ela disse o que ela queria, meu filho está terrivelmente enfermo, ele falou assim, eu vim apenas para a casa eu vim senão para a casa de Israel. Espera aí só um minutinho que eu quero ler a passagem. Eu vim senão para os filhos de Israel. Né? Eu vim senão para a casa de Israel. É certo tirar o alimento da boca dos filhos e dar aos cães? Jesus deu uma de judeu e chamou ela de cachorra. O que você teria feito? Se você está precisando da pessoa e a pessoa te rejeita. Ou você senta e chora,
Ou você não quer a ajuda dele também, não quis me ajudar. E aí você começa, quem me viu passar na prova, mas não me ajudou, quando ver minha vitória vai se arrepender, não é? Dá um de crente vingador e começa a cantar esse tipo de canção que parece que você está se vingando do crente porque ele não acreditou em você. E aí ela, com toda a humildade do mundo, falou, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela venceu aquela prova e ela chamou a atenção de Jesus, dizendo para ele, eu tenho fome e eu sei que só tu tens as palavras de vida. Pedro falou com ele, para onde iremos, meu Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida? A multidão seguia Jesus no fim do ministério dele, quando ele fez vários milagres de multiplicação, as multidões começaram a seguir a Jesus, porque estavam interessados em comida e milagre. Comida e milagre, comida e milagre. Quando ele foi duro com as multidões, elas começaram a se afastar. Ele olhou para os discípulos e falou, vocês também não vão embora, não? E aí eles disseram, para onde iremos, meu Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? E aquela mulher falou, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí eu pergunto, nós somos cachorrinhos ou nós somos filhos? Filhos. E onde que o filho se assenta? À mesa. Temos um banquete celestial. O nosso alimento deve ser o que Jesus disse. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra dele. No entanto, nós nos acostumamos com as migalhas que caem da mesa. Nós nos colocamos na posição de cachorrinhos. Quando a criança está aprendendo a comer, hoje tem cadeirão, não tem? Põe aquele cadeirão para a criança alcançar a mesa. Antigamente a gente fazia o que com os nossos filhos? Estendia um lençol no chão, botava comida ali, até hoje, mãe raiz faz isso, né? Bota a comida ali, deixa o menino se refestelar. Mas ele está comendo as sobras ou está comendo a comida que pôs no prato? Que pôs no prato. Agora os cachorros comem as sobras. E nós somos chamados a ser filhos de Deus. E não conseguimos enxergar que o banquete está posto diante de nós. E nós preferimos nos alimentar do que os outros têm a dizer. Preferimos nos alimentar só ouvindo falar do que lendo e aprendendo da fonte. A palavra está aqui. A palavra está aqui. Mas a gente prefere pegar o celular e ver um vídeo de 30 segundos e achar que está alimentado para o dia inteiro. Nós somos, e eu incluo a igreja inteira, uma geração acostumada com a tecnologia, dependente dela, sem mentir, sem ficar com vergonha. Quantos aqui fazem um devocional diário? Levanta a mão. Diário, lê a Bíblia todo dia. Pode ficar com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Isso. Todo dia lê a Bíblia. Desses que levantaram a mão, quem usa a Bíblia de papel? Só de papel. Agora pode abaixar. Quem aqui na igreja assiste pelo menos um videozinho de pregação por dia? Ou lê um versículo que alguém postou lá no perfil? Nós somos uma geração acostumada com migalhas. Nós somos uma geração que dá ibope para pregadores que falam, isso aqui é uma porta, a porta tem maçaneta. Deus colocou a porta aqui, a maçaneta está aqui, Ele te deu a bênção, mas se você não vier aqui, ó, e girar a maçaneta, não tem como você receber a bênção. O que a palavra de Deus diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscai
e acharei, batei e abri-se-vos-á. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas a gente acha mais fácil ouvir a porta e a maçaneta, porque a maçaneta está na sua mão, é só você girar. Porque nós nos acostumamos com migalhas. Nós nos acostumamos. Um versículo por dia e eu já estou com a barriga cheia. E eu não preciso vir à igreja mais não, porque eu posso ouvir de casa. E eu posso participar do culto de casa. E ainda posso ir na igreja que eu quiser. É só eu mudar de canal. Estou acostumada com isso agora. O meu copo d'água pode ser ungido pelas ondas da televisão. Nem precisa do pastor pingar óleo ungido, não. Eu assisti um filme outro dia que é uma paródia sobre a vida cristã. E o rapaz, locutor de rádio, da noite para o dia virou pastor. E ele falava assim: agora pega aí na sua carteira aquela nota de R$2, aquela nota amassada, aquela surrada, sabe aquela rasgada que você escreveu a lista de compras do supermercado nela, sabe aqueles R$2. O que é R$2? O que R$2 compra hoje em dia? Pega esses R$2, ora e dá ele de oferta e você vai ver o milagre na sua vida. O que choveu de nota de R$2 na rádio no outro dia. E aí ele virou pastor. O cara nem crente era, mas ele virou pastor porque ele teve uma ideia sensacional de tirar a oferta do povo. O que é R$2? E nós hoje viramos as costas para essas situações e começamos a achar ela normal. Paulo falou lá em Romanos: transformai-vos pela o quê? Renovação da vossa mente. Todo dia, transforme a mente. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O mundo está nos fazendo acostumar com migalhas e nós estamos deixando isso acontecer. Quem aqui já passou o dia com um pacote de biscoito? Você está na rua. Eu trabalhei no Censo Agropecuário. Dependendo do lugar onde eu estava, não tinha como eu almoçar, porque eram fazendas. Então não tinha venda, não tinha nada. Eu vivia à base de café e queijo, porque toda fazenda que eu parava para fazer o censo, o povo, toma um cafezinho, eu agora. Come um queijinho, é de Deus. Eu vivia o dia inteirinho à base de café e queijo. Só que assim, irmão, você sabe, café e queijo, você não come metade de um queijo de uma vez, até enjoa. Quando eu chegava em casa, eu estava até assim, ó. Por quê? Fome, sustância. Cadê a sustância? O arroz com feijão, o angu. Cadê? Quem já passou? E aí tinha lugares que eu ia, se o pessoal... Às vezes eu dava com a cara na porta, porque não tinha ninguém na fazenda. Eu levava biscoito dentro do carro. Porque aí eu ia roendo biscoito o caminho todo. Às vezes dava 3 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda e estava à base de biscoito. E se alimenta ou migalha? Migalha. Mas na nossa fé, a gente se acostuma com migalhas. Por quê? A barriga não ronca quando eu não me alimento do alimento espiritual. O corpo pode até padecer, aí a gente acha que está com problemas físicos, e aí alguém fala, isso é espiritual, vamos orar. Ah, é porque o inimigo está me atacando. Uai, cadê o fortalecimento espiritual que não está tendo? Porque tudo é obra do diabo, mas a gente não se fortalece com a palavra de Deus. Você quer combater o inimigo com o quê? Se você é filho e pode se assentar à mesa, e a Bíblia fala que Ele nos chamou para reinar
estar com Ele nas regiões celestiais, você se comporta igual um cão. Todo dia vai lá e come migalhas da palavra de Deus. Quem aqui já teve em casa caixinha de promessa? Aí a gente tinha o hábito todo dia de ir lá. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Né? E aí pegava um versículo só e lia e achava que aquilo era o devocional. Estava ótimo. Pois Deus está falando nessa noite conosco, comigo, com você, com a igreja. Olha, não seja como aquela figueira que tinha folhas verdes, que tinha a aparência de ter frutos. Não seja como aquela figueira, antes que venha sobre você o juízo de Deus e você seja queimado com a lenha. Não seja como aquela figueira, porque Jesus preferia perdoar aqueles que pecavam por falta de conhecimento, do que doutrinar aqueles que tinham acesso à palavra, mas preferiam viver de migalhas, mas preferiam pregar as pessoas e doutrinar as pessoas da forma errada. Não seja aquela figueira. Não seja um sepulcro caiado. Não deixe que as pessoas vejam em você a capa do crente, o super crente, porque fica ouvindo o hino gospel na sua casa durante o dia, xingando um monte de palavrão com seus filhos depois. O mesmo vizinho que escuta os seus hinos uma hora, escuta os seus palavrões na outra. Com isso, Deus não tem paciência. Por quê? Porque você está brincando. Nós estamos brincando com a palavra de Deus. E mostrando às pessoas que elas podem ser assim e elas vão ser aceitas no céu. Porque o evangelho é inclusivo. É só pedir perdão depois. Deus perdoa, boba. Deus perdoa. E aquela mentira que vem desde o Éden, destruindo quem Deus é, porque a serpente virou para Eva e falou assim: ah, mata nada, boba, vai morrer nada. Até hoje vem na nossa cabeça ecoando o nosso homem interior, o nosso homem carnal falando: depois Deus perdoa, depois Deus perdoa, depois Deus perdoa. Cuidado com o tipo de alimento que nós temos comido diariamente. Cuidado, porque aqui na igreja, queridos, o pastor pode vir e pregar, mas aqui na igreja não é o lugar de pegar alimento para a semana toda. Deixa eu ir lá no culto me fortalecer, porque essa semana vai ser pesada. Se você não orar e buscar, e ler, e conhecer, e prosseguir, o problema está nesse versículo, em prosseguir. Nossa próxima cantata tem o tema de prevalecer. E os irmãos vão participar com a gente em setembro. Prevalecer. O problema do cristão, do homem, de todo mundo, em qualquer área, é prevalecer. Quantos cursos nós começamos na nossa vida e paramos? Quantas coisas nós falamos assim: não, agora eu vou fazer tal coisa. E aí a gente desiste. Hoje os jovens e adolescentes, é um custo para a gente conseguir fazer uma aula de inglês, fazer um curso. Você pergunta para eles o que eles querem fazer no futuro, não sabem, não têm a mínima noção, não têm ideia. Prevalecer. E na igreja, o difícil é prevalecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Nossa EBC, quando a gente começou, a sala da professora Rose, tinha aproximadamente mais de 10 pessoas, não era, Rose? 24! Hoje veio uma. Que vergonha. Prosseguir em conhecer. Porque nós já somos cristãos há muito tempo, então a gente acha que não tem problema. Ah, eu já vi tudo que tinha para ver. Eu já ouvi tudo que tinha que ouvir. Eu já conheço tudo. Eu acho que não precisa mais, não. E o prosseguir em conhecer. Diga misericórdia, Senhor.
Misericórdia, Senhor. Nós precisamos nessa noite, e eu te convido nessa noite, a esvaziar a sua barriga espiritual. Eu te convido nessa noite a esvaziar a sua mente e o seu pensamento de tudo aquilo que tem ocupado o lugar da palavra de Deus. Eu faço a você um desafio nessa noite, começar um propósito de você começar a se alimentar da palavra dele, sozinho, na sua casa. Você não precisa, já não há mais separação entre o homem e Deus, o véu foi rasgado, o Espírito Santo fala conosco. Se ele te ajuda nas suas fraquezas, ele também vai trazer luz ao seu entendimento. Mas no momento em que eu buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você pode ficar de pé junto comigo? Nós vamos pedir ao Senhor que nessa noite nos ajude a esvaziar a nossa mente, esvaziar o nosso coração daquilo, da nossa mania, do nosso mau hábito de nos alimentar de migalhas. Diga comigo: Senhor, eu sou filho. Pode repetir comigo: Senhor, eu sou filho. Mas muitas vezes, na minha caminhada, eu não tive a postura de filho. Eu me acostumei com pouco, mas eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero conhecer o Senhor. Não de ouvir falar, mas eu quero que os meus olhos te vejam. Aleluia! Vamos orar agora e falar com o Senhor. E eu quero que você diga a Ele o desejo do teu coração. Pare de ouvir pregações direcionadas, como se as pregações e os devocionais fossem sobre você. É sobre Ele, tem tudo a ver com Ele. Quantas vezes eu falo isso, porque eu já fiz. Nós nos levantamos pela manhã, pegamos o nosso celular e falamos: estou precisando ouvir uma palavra sobre tal coisa. Eu vou lá no YouTube, irmãos, e procuro assim, palavra sobre esperança. E aí eu escuto uma pregação sobre esperança. Eu não estou ouvindo aquilo que Deus quer falar comigo, eu estou ouvindo aquilo que eu preciso ouvir. É o meu interior, é o meu ego, é o que eu preciso para ser feliz. E nessa noite nós vamos quebrar essa mentira de Satanás. Nessa noite nós vamos quebrar essa mentira do inferno, de que a palavra é para mim. A palavra é para o reino dele, porque o nosso alimento é fazer a vontade dele e completar a sua boa obra. Quem crê, diga glória a Deus. E agora que nós sabemos qual é o alimento correto, nós vamos orar e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor, porque nós usamos a palavra dele, assim como aqueles fariseus, para os nossos próprios intentos. Para que a minha vida seja melhor, para que haja moeda de troca. Eu vou estudar a palavra para eu ser um crente fiel e aí Deus vai falar comigo. Não! A palavra traz juízo. A Bíblia fala que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes. E se ela não cortar e atravessar até a sua alma, se ela não cortar dos 2 lados, não está tendo eficácia. Então nós não estamos buscando da forma correta, nós estamos buscando segundo os nossos interesses. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor.